Quero trazer agora o Renato Breia para a gente comentar mais sobre este assunto, sobre outros também. Renato Breia, que é sócio e fundador da Nord. Seja bem-vindo, Breia, aqui à nossa programação. Muito bom dia para você. Oi, Paula. Oi, Alain. Bom dia. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Breia. Prazer é nosso. A gente estava aqui acompanhando, né, esses dados do payroll. O mercado reagiu, acho que acredito muito por essa questão em relação aos números ali do aumento do salário, a taxa de desemprego, mas parece que o mercado não está querendo aceitar muito a realidade, né, Breia? Como que você vê essa situação da economia americana? O mercado já vem, claro, apostando numa taxa de juros mais alta por mais tempo, mas você acredita aí que um hard land vai ser inevitável? Eu tenho uma frase famosa que fala assim que nunca aposte contra a América, né? E foi o Buffett que falou essa frase, né? É, eu tenho uma visão um pouco mais otimista, vamos dizer assim. Eu acho que o Banco Central americano vai tentar forçar uma recessão, mas uma desaceleração, mas eu acho difícil um hard landing, né? A economia ainda está muito aquecida. Eu não sei se esse juros vai ser suficiente para promover toda essa desaceleração. Acho que o que a gente vai ter é um juro mais alto durante mais tempo e a economia vai desacelerar aos poucos, tá? Então, se for para apostar aqui, minha aposta é que a gente não vai ter assim uma desaceleração tão grande. Então, a gente vai para um soft landing e não para um hard landing. Surpreendente a sua visão, Breia. Acho importante, né, a gente sempre ouvir, porque muitos profissionais que passam por aqui na nossa programação já têm uma visão de que esse soft land não será possível. Vamos trazer o Gani aqui para a nossa conversa, vai? Vamos lá, vamos trazer o Gani aqui para a gente conversar também junto com ele. Bom dia, Gani, agora aqui com a gente de novo. Bom dia, Paula, novamente. Bom dia, Breia, um grande prazer falar contigo, meu caro. Você acha, então, que com essa visão de um soft landing fica mais interessante ainda os investimentos nos Estados Unidos, dado que tem muita incerteza aqui no Brasil, incerteza fiscal, dificuldade na queda da taxa de juros, etc. E nos Estados Unidos, com o soft land, seria uma grande oportunidade de entrada, e entrada na renda fixa ou na renda variável, Breia? Legal. Eu acho assim, quando a gente olha para investimentos, assim, acho que todo brasileiro deveria considerar ter uma parcela da sua poupança em dólar, né? Se você entende razoavelmente o que está acontecendo no Brasil e se você olha os últimos 10 anos o que aconteceu no Brasil, você deveria considerar ter investimentos fora do Brasil, né? Basta ver o que aconteceu um pouco na Argentina, né? O argentino da classe média, ele já capotou algumas vezes, né? Porque lá as crises foram muito mais fortes. O Brasil, ele nunca tem ele flerta às vezes com a Noruega e às vezes com a Venezuela, mas a gente fica sempre numa mediocridade, né? A gente nem decola e nem afunda igual a Argentina. Mas isso faz com que o brasileiro não pense muito em investimentos em dólar, né? Ter uma parte dos seus investimentos numa moeda forte. Eu ainda acho que faz sentido você investir lá fora, mas eu acho que você tem que ser bem seletivo, porque quando a gente olha a Bolsa Americana, né, a gente está ainda negociando em valuations bem esticados, né? Então a Bolsa Americana negocia aí a 18 vezes lucro, que não particularmente um bom investimento, vamos dizer assim, né? Historicamente, a Bolsa deveria negociar aí por volta de 16 vezes lucro. Então, a Bolsa Americana está cara. Você tem que ser bem seletivo em comprar ações de boas empresas lá fora. Quando a gente olha para a renda fixa, né, eu já acho que tem algumas boas oportunidades, principalmente em bonds, tá? Então, a gente tem preferido, nesse momento, lá fora, comprar mais bonds do que comprar a bolsa americana por conta dessas questões que eu falei. Então o valuation está um pouco esticado, a gente ainda pode ter revisão de lucros para baixo, né? Como a gente falou aqui, eu não aposto num hard landing, eu acho que a economia americana vai desacelerar aos poucos, né? Ainda continua muito forte, né? Os dados do payroll saíram agora e mostraram que a economia ainda está muito forte. Então, o que eu acho que a gente vai ter é juro mais alto durante mais tempo, mas provavelmente a gente vai ter aumento de 50 bips na próxima reunião, talvez mais 25 na próxima, e aí eu acho que a economia vai desacelerar aos poucos, e
por isso ainda a nossa preferência lá é lá fora ter bonds do que ter bolsa. Tá? Ô, Brea, você tá vindo agora aqui para o Brasil, né? Queria entender a sua visão. A gente teve também IPCA hoje, forte, por sinal, ali. Como que você avalia, né, a queda de juros, principalmente, né, essa briga aí de, né, possível, vamos dizer assim, pressão até por parte do governo para tentar baixar os juros. A gente viu também esta semana muito ali do setor privado, né, em relação a toda essa questão do crédito, que tem impactado também bastante as empresas em relação ao crescimento. Como que você vê, né, essa sinalização aí dos últimos dias? Você acredita que este movimento será mais estrutural, mais temporário? É difícil saber, tá? Assim, até 2 semanas atrás a gente estava numa discussão que juro não abaixaria esse ano, né? E aí alguns dados recentes, principalmente relacionados a crédito, talvez a economia desacelerando um pouco mais rápido do que o previsto, abriria a porta de a gente começar a falar de queda de juros, né? Não necessariamente reduzir juros esse ano, mas sinalizar, né, uma vontade do Banco Central de eventualmente a gente começar a pensar em queda de juros esse ano, tá? Não é o nosso cenário, tá? O nosso cenário ainda é de manutenção de taxa, como vocês mesmos falaram, os núcleos aí de inflação ainda continuam muito pressionados. Tá? Então, a discussão que tem agora é que o Banco Central pode botar no balanço, né, da discussão um aperto do crédito. A gente teve aí vários casos recentes né, principalmente por conta de casos americanas, outras empresas em situação mais frágil tiveram dificuldade de rolar sua dívida. O primeiro trimestre agora, a gente está chegando aí no final do primeiro trimestre desse ano, do ponto de vista de novas ofertas de crédito, foi o pior dado desde 2020, né? Então, emissões estão bem complicadas, as empresas começaram a considerar, em vez de buscar emitir aqui no Brasil, tentar emitir lá fora. Mas assim, o nosso cenário base ainda é que a gente vai ter manutenção de taxa esse ano, tá? Eu acho que assim, é muito cedo para dizer que só por conta de uma possível redução na atividade no Brasil e um crédito mais apertado, que o Banco Central teria, vamos dizer assim, estaria numa posição confortável de começar a sinalizar a queda de taxa de juros, apesar de ter muita gente aí que é muito competente, e inclusive ex-diretores do Banco Central, dizendo que por conta dessa questão, né, crédito mais apertado, desaceleração da economia, a gente poderia começar a pensar em falar em sinalizações de cortes esse ano. Tá? Não é o nosso cenário. A gente acha que tem ainda bastante dado ainda resiliente, principalmente do ponto de vista de inflação, para a gente começar a falar em queda de taxa de juros esse ano. Acho que esse é um ponto importante também, né, que a gente tem visto o Gani, até queria aproveitar, né, falar com você também esse caso de Americanas ali, também trouxe podendo afetar esse cenário de crédito aqui no Brasil, né, levantando essa situação, o crédito aí escasso, né, tá virando, acho que um trunfo, principalmente em relação, por conta contra ainda, na verdade, esses juros mais altos, setor produtivo sofrendo bastante, né, até uma grande preocupação, acho que entra ali, será que teremos uma recessão técnica este ano, por uma questão, até, será que o PIB, né, vai vir aí arrefecendo a situação enquanto o juros estiver alto? A gente acredita, né, sabe aí o quanto isso pode ter de reflexo. Parte de economistas, inclusive, Gani, acredita que essa pressão poderia ter efeito na Selic, né? Essa pressão, eu falo mais do crédito privado. A gente viu uma pressão por parte do governo, mas as empresas em si precisando desse crédito para voltar a crescer, para o PIB vir bom, né? Veio ali uma pressão. Porém, né, como você até trouxe essa questão do arcabouço, né? Agora a gente tem um IPCA alto, vamos aguardar, né, em relação ao arcabouço fiscal aí, se vier ou não consistente, poderia levar, de repente, a autoridade monetária a rever essa estratégia. Mas eu queria entender a sua visão, Gani. A gente fala muito, né, desse liquidez do dinheiro, parece que mudou muito, né? O nível de liquidez da economia mudou. As pessoas estão querendo dinheiro, não estão encontrando dinheiro. Este cenário pode acabar fazendo coro aí em relação a um não crescimento, de repente, né, da nossa economia, vamos dizer, uma recessão técnica, de repente, ainda este ano. Tem parte do mercado que acredita que isso possa vir a acontecer. Eu acho que sim, é perfeitamente plausível, né? Por quê? Porque primeiro, né, o crédito, que seria uma espécie de óleo na
para o motor da economia, ele está secando. Então isso, muitas empresas dependem do crédito, seja para renegociar suas dívidas, seja para realizar investimentos, e está com uma falta de crédito no mercado. E quando tem as taxas de juros, elas estão elevadas por conta do risco fiscal, por conta do que aconteceu nas Americanas, por conta de uma inflação elevada. Então a gente tem um cenário que é bastante ruim para a atividade econômica, além do que todas as incertezas que estão do lado fiscal. Por mais que a ministra Simone Tebet fale que o mercado vai gostar do novo arcabouço fiscal, e se de fato esse novo arcabouço fiscal for um arcabouço fiscal que o mercado gosta, isso pode melhorar, claro, a atividade econômica, porque melhora as expectativas, melhora os investimentos, mas a gente tem muita dúvida, né? Eu, particularmente, não sei se vai ser um arcabouço fiscal que vai atacar o lado do gasto público. E se não atacar o lado do gasto público, não melhora as expectativas. E aí é juros para cima, as expectativas deterioradas, e tudo isso penaliza a atividade econômica. E aí é perfeitamente plausível a gente chegar numa recessão técnica ou nem ter crescimento econômico nesse ano, né? Ainda mais com todas essas questões de aumento de tributos também, enfim. Então não está um cenário fácil para o Brasil, não. E você, Brea, só para a gente concluir aqui, como que vocês estão, né, enxergando, principalmente em relação desse crescimento de PIB, enfim, para este ano, quanto isso pode acabar, né, afetando ali investimentos? O que vocês estão mais olhando, né, analisando para tomar as decisões? Legal. Eu tô do time do Alan aí. Eu acho que a gente vai caminhar para uma desaceleração forte, tá? Alguns dados já estão mostrando isso, né? Confiança do empresário, confiança do consumidor. O Brasil já está crescendo menos do que os pares, né? Quando você olha para emergentes. Esse ambiente de incerteza ele é muito ruim, né? Decisões de investimento sem você ter uma segurança de para onde o país vai, isso é um retrocesso muito grande do ponto de vista que as pessoas não vão tomar risco de fazer investimentos de longo prazo sem saber o que pode acontecer. Então, quando a gente olha aí expectativa de crescimento do PIB de janeiro versus agora, um monte de gente revisando, né, vários bancos, economistas revisando, acho que a gente vai ter uma surpresa negativa, né, de uma desaceleração mais forte do que o mercado está esperando. De alguma forma, se a desaceleração vir mais forte, pode ser que a gente tenha mais espaço para corte de juros e aí as coisas, vamos dizer assim, netam, né? Então a gente tem de novo, a gente volta para a mediocridade, né? Como eu te falei, o Brasil volta a ser um país medíocre, como sempre foi nos últimos 10 anos em termos de crescimento, se for comparado a economias emergentes ou até mesmo países mais desenvolvidos. Mas assim, isso pode cair no colo, né, do Banco Central de pelo menos nesse sentido, abrir a porta para cair, para você reduzir taxa de juros, né? Mesmo a inflação aí estando pressionada, etc. Então, a gente ainda continua um pouco pessimista aqui. Eu li as declarações da Tebet, apesar dentro do governo ser uma pessoa um pouco mais ponderada, acho que a equipe desse governo é muito ruim, então é difícil acreditar que vai vir uma coisa boa. Eu conversei até com alguns analistas políticos, eles acham que vai vir um arcabouço razoável, tá? Então o que o mercado poderia até gostar, mas como o Alan disse mesmo, né? Assim, o governo ele tem pouco espaço dentro do seu orçamento para mexer. E assim, onde deveria mexer, né, que é principalmente a parte dos gastos, a gente não vê qualquer boa vontade de ser feita alguma mudança nesse sentido. Então, provavelmente, o ajuste fiscal vai vir do lado de aumento de tributos, né, o que o mercado provavelmente não vai gostar. Então, assim, a nossa visão ainda é um pouco pessimista, tá? A gente não acredita que venha um arcabouço fiscal assim tão pró-mercado quanto o mercado passou a acreditar aí nos últimos 2 dias, né? Quando a gente olha juros futuro, os juros chegaram a bater quase 13,5 aí, o janeiro 25, em janeiro, com os discursos do Lula, né, de independência do Banco Central, etc. e tal. O mercado
passou a acreditar que, né, viria agora talvez um arcabouço um pouco mais pró-mercado, e isso refletiu nos juros, a Bolsa chegou até a animar um pouco, mas o nosso cenário base ainda é que não vem um arcabouço assim tão pró-mercado, então a gente ainda continua assim bastante cauteloso aí com os sinais vindos desse governo. Ô, Breia, eu sei que você é um cara que gosta de ações, gosta de renda variável, gosta de assumir riscos. Mas, dada a circunstância que está o Brasil hoje, como é que o investidor deveria aí se posicionar? Carregar mais a carteira na renda fixa? É o que o Breia está fazendo? O Breia, que gosta de ações, agora está falando, não, os juros estão tão altos que até eu estou indo para a renda fixa. Sim. Como é que esse investidor deveria se posicionar? Tá, assim, para a gente, a oportunidade mais clara hoje em termos de classe de ativo no Brasil são os indexados à inflação de médio prazo, vamos dizer assim. Você comprar um título, um título de crédito que paga a inflação mais 8, isento, eu acho que esse aí é o ativo com mais oportunidade hoje em todas as classes no Brasil. Tá? Isso aconteceu poucas vezes na história, desde que eu estou no mercado, e aí vai fazer 18 anos, e só em 3 momentos a gente viu aí títulos de crédito isentos, né, pagando inflação mais 7, inflação mais 8. Isso assim, é praticamente imbatível, tá? Quando você olha historicamente o retorno de uma classe como essa. Óbvio, você tem que ser bem seletivo em escolher bons emissores, né? Então a gente faz aqui todo um trabalho na hora de escolher bons emissores, mas eu diria que assim, títulos com vencimento até 2030, né? Então a gente está falando até 7 anos, assim, pagando inflação mais 7, mais 8, isento, né? Que daria quase que uma inflação mais 9, 10. Eu acho que hoje é a maior oportunidade que a gente vê entre classes de ativos no Brasil, tá? Na Bolsa Brasileira, eu sou um cara de ações, como você mesmo disse, você me conhece, eu continuo investindo em ações, eu acho que a gente tem que ser mais seletivo, apostar em empresas que têm uma relação muito mais forte com atividade no Brasil, né? Então varejo é uma coisa que a gente não gosta, são empresas que têm margens baixas, são muito dependentes de crescimento interno e são empresas super alavancadas, né? Com uma concorrência muito forte, é o tipo de empresa que a gente não gosta. A gente tem feito a gente tem sido mais seletivo em empresas que são líderes de mercado, que eventualmente têm suas receitas em dólar, então você consegue ter algum tipo de proteção contra esse próprio governo, né? Empresas que podem crescer independente da economia. Se você basicamente compra empresas na Bolsa historicamente apostando em crescimento de PIB, provavelmente você vai se dar mal, né? Então a gente tem que ser bastante seletivo e dá para dizer que na maior parte da nossa carteira a gente tem escolhido ações que principalmente têm sua receita dolarizada. Boa. Mais alguma dúvida, Gani? O Gani fazendo consultoria aqui. Pegando aqui as dicas. Eu quero fazer uma consultoria com o Gani. Manda ver, Breia. Eu gostei do figurino hoje, eu preciso de umas dicas. Eu gostei do figurino. Mas na verdade não é ele, tá? Isso aqui tem toque de mulher, viu, Breia? Se fosse por mim, era um desastre, entendeu? Então aí tem o toque da patroa. Que bom que a patroa entende, né? Obrigado, Breia. Obrigadíssimo. Valeu, meu caro. Breia, quero agradecer o pessoal aqui no chat, o Rubão falou assim, se somar os seguidores do Gani e do Breia, 40% da população brasileira. Muito bom, gostei. Obrigada, Breia, é um prazer recebê-lo aqui e volte sempre. Um prazer falar com vocês, estou sempre aqui à disposição. Obrigada, valeu, obrigada. Você, todo o time aí da Nord também.